Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Correia, professor de Direito Processual Civil, e nesse bloco, nessa aula, vamos trabalhar mais um tema importante para o teu exame de ordem, e esse ganha uma importância muito maior do que outros temas que a gente trabalha. Por quê? Porque ele trabalha com um tema, ele traz uma questão que é novidade no Código. A gente não tinha no nosso sistema do Código de 73 uma audiência de conciliação e mediação. Calma lá, professor. Eu me lembro de audiência de conciliação, sim, no Código Revogado. Não estou dizendo que não tinha uma audiência para isso. Estou dizendo que não tinha uma audiência só para isso. A audiência de conciliação e mediação, prevista aqui no artigo 334, é uma audiência criada somente para isso. Nessa audiência, ou se faz um acordo, ou o processo segue. Essa audiência não serve para mais nada. No Código Revogado, a gente tinha lá a audiência preliminar do rito ordinário. Servia para conciliar, sim, mas se não conciliasse, saneava o processo. Tinha uma outra função. A audiência do rito sumário do Código servia para conciliar, mas se não tivesse acordo, o réu se defendia. Aqui não. Se não tiver acordo, o processo segue. Então o réu não vem para essa audiência para se defender. Não. Ele vem para tentar um acordo. Se não tiver acordo aqui, aí sim é que vai ter abertura ao prazo dele de defesa. Ou seja, a partir da ausência de conciliação é que inicia esse prazo de defesa desse nosso réu aqui. Agora, professor, quando é que eu vou ter essa audiência? A lei aqui é muito clara, tá? É muito feliz, a redação legal aqui ela é muito autoexplicativa. Olha o que diz o 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, se estiver tudo certo, né? Porque se estiver errado tem que emendar ou eventualmente indeferir. E não for o caso de improcedência liminar, ou seja, não é a situação em que ele já julga improcedente o pedido do autor, o que ele faz? O juiz designará, e não é poderá designar, é designará, é um ordenamento, é uma ordem para o juiz, é imperativa aqui a disposição 334. A audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Em resumo, recebeu a inicial, deu a decisão, pelo menos 30 dias. Pode ser 40, pode ser 50, mas não menos com 30. Não menos que 30. E cita esse réu com pelo menos 20 dias de antecedência dessa audiência. Tá? Agora, por que ele fala audiência de conciliação ou mediação? Essa é uma diferença que, para fins de exame de ordem, não me preocupo tanto com isso. Mas é interessante que você pelo menos tenha uma noção qual é a diferença de conciliação e mediação. Uma diferença básica é que na conciliação existe uma sugestão por parte do conciliador. O conciliador apresenta soluções para a causa. Na mediação, não. O mediador faz com que as partes restabeleçam o diálogo que estava quebrado e elas mesmas apresentem uma solução para o caso, ok? Na conciliação, então, você não tem um vínculo anterior entre as partes. Na mediação tem. E justamente por ter esse vínculo anterior entre as partes na mediação, é que pode partir delas a solução para aquele caso ali. Beleza? Agora, professor, sempre vai ter essa audiência? Cuidado. Olha o que diz aqui. Deixa eu só avançar um pouquinho aqui. O parágrafo 4º. Olha lá. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Ou 2, quando não se admitir a autocomposição. Agora a questão é, professor, o que significa não se admitir a autocomposição? Quando o direito que está sendo discutido, os direitos que estão em jogo, são direitos do tipo indisponíveis. Nessa circunstância, então não se admite a autocomposição, o juiz não marca. E a segunda situação, quando ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse. Então, o autor tem que dizer não quero, réu tem que dizer não quero. Se tiver 5 autores, os 5 têm que dizer não quero. 10 réus, os 10 têm que dizer não quero. Em resumo, todas as partes do processo têm que dizer que não querem.
Se uma falar, eu quero, eu não me oponho, maravilha, a audiência sai. E detalhe, vejam, expressamente desinteresse. Como assim, professor? Gente, lá nos requisitos da petição inicial, ele diz assim pra gente: a parte deve indicar na inicial se tem interesse ou não na realização, tá? Se a parte não indica, em regra, o juiz deve mandar emendar. Emende dizendo se quer ou não. Se o juiz não mandar emendar, presume-se o quê? Presume-se que o autor quer. Porque a lei é clara ao dizer que ele precisa expressamente dizer que não quer. Então, se ele não quer, ele tem que dizer: não tem interesse na realização da audiência. Se ele não falar nada, há uma presunção de que ele quer, tá? Professor, tem lá uma ação do Antônio contra o João, a Maria e o Oswaldo. O Antônio diz que não quer, o João diz que não quer, a Maria diz que não quer, o Oswaldo não fala nada. Presume-se que ele quer, a audiência vai ocorrer, ok? Agora, o autor pode dizer que não quer na petição inicial, certo? Certo. E o réu? Como é que o juiz adivinha? Olha que interessante. O juiz recebe a petição inicial, se não for caso de indeferimento, se não for caso de emenda, se não for caso de improcedência liminar do pedido, ele cita o réu e marca a audiência. Mesmo que o autor tenha dito não quer. Ele cita o réu e marca a audiência, salvo, claro, se o direito não admitir autocomposição. Esse réu, com 10 dias de antecedência no mínimo, pode ser com 15, com 20, com 30, tem a prerrogativa de dizer que não quer audiência, protocolando uma petição. Se esse réu disser que não quer, somado ao pedido do autor que também não quer, a audiência é cancelada e não é realizada. Agora, o autor falou que não quer audiência. O réu foi citado e não falou nada nos 10 dias, ali pelo menos com 10 dias de antecedência, a audiência vai sair normalmente. Pegadinha de prova. A FGV vai te dizer o seguinte: o réu poderá manifestar o desinteresse na conciliação na contestação. Errado. Errado porque a contestação vem depois da audiência. Como é que eu posso, depois da audiência, dizer que não quero conciliar? A audiência já foi. Então, essa manifestação, no sentido de não querer a realização da audiência por parte do réu, é sempre antes da audiência. Uma antecedência mínima de 10 dias. Beleza? Tranquilo? Aí alguns parágrafos que a gente precisa analisar aqui, ó. Parágrafo 1º desse dispositivo. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência ou de conciliação ou mediação, observado o disposto nesse código, bem como as disposições da lei de organização judiciária. Ele está dizendo o quê? Ele está dando uma oportunidade para que as legislações locais criem métodos disso aí. Por exemplo, no Paraná, a gente tem Centro Judiciário de Conciliação. O CEJUSC, Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflito. Então, não precisa ser necessariamente onde está o processo. Então, eu tenho lá o processo na 5ª Vara Civil de Curitiba, por exemplo. Manda para o CEJUSC para tentar conciliar lá primeiro, se não, ou mediar, não rolou o acordo, devolve para cá e o processo segue. Tá? Parágrafo 2º. Isso é interessante. Olha lá. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data da realização da primeira sessão, desde que necessárias a composição das partes. O que é isso? Gente, sabe aquela coisa? Hoje não sai acordo, mas quem sabe amanhã sai. Quem sabe daqui uma semana sai. O conciliador e o mediador, às vezes, eles notam que a situação é passível de se chegar num consenso, mas não naquele dia. Pegamos as partes num dia ruim. Quem sabe num outro dia. Ele pode designar uma nova sessão? Pode. Mais do que uma? Pode, sem problema nenhum. O ideal é que você nunca imponha isso ao conciliador, ao mediador. Tem que partir dele. Ele que está em contato ali, ele que tem melhores condições de dizer se é viável ou não uma nova tentativa por meio de uma nova sessão conciliatória. Tá? Lembrar que essa intimação do autor para a audiência é na pessoa do advogado.
Então eu sou advogado do autor, distribuí a petição inicial. O juiz, ao deferir, mandar citar o réu e marcar a audiência, ele me intima. Então eu já estou intimado e tenho que comunicar o meu cliente. Beleza? Tranquilo? O parágrafo 5º e o parágrafo 6º falam justamente sobre a manifestação no desinteresse, já comentamos sobre isso, tá? E o parágrafo 7º prevê uma situação até certo ponto estranha. A audiência de conciliação e de mediação pode realizar-se por meio eletrônico. Como assim, professor? Realizar-se por meio eletrônico? Pois é, tem alguns estados da federação que estão realizando audiência por meio de WhatsApp. Acho um pouco preocupante, porque não me parece que essa falta de contato pessoal pode impedir a realização de um acordo. Agora, uma realização, uma audiência, talvez por Skype, pode ser, né? Imagine que as partes, uma delas mora fora da cidade e tal, não faz sentido se deslocar até aquela cidade para essa audiência. O juiz pode solicitar ao juiz da comarca onde mora essa parte uma comunicação via Skype, e essa parte vai lá e há essa audiência via Skype, via videoconferência. Então, a ideia é, se for possível usar a tecnologia em favor disso, que se use, tá? Nem sempre vai ser possível, nem sempre vai ser viável, mas a lei expressamente veio e autorizou, tá? Agora, professor, uma questão que sempre me intriga e chega muitas vezes a causar estranheza, a causar um desrespeito, assim, um completo desrespeito ao Poder Judiciário. Às vezes a gente nota, professor, que o juiz marca um ato desse e as partes não vão, né? Isso, no mínimo, é falta de educação, concordo com você. Só que a lei preferiu dizer não, além de ser falta de educação, a gente vai punir. E vai punir com uma multa. Olha lá, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida do valor da causa, revertido em favor da União ou do Estado. Cuidado com essa parte final aqui, ó. Cara da FGV. É a cara da FGV copiar esse artigo numa questão e no final escrever revertido em favor da parte contrária. Errado. Ele vai te contar uma história dizendo que o autor não foi na audiência, mas o réu foi. O juiz deu uma multa para o autor, revertida ao réu, mentira, revertida ao Estado. Se é justiça estadual, ao Estado, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e assim por diante. Se é justiça federal, revertida à União, tá? E obviamente que se essa multa não for paga, tá? Ela constitui-se, ela vai virar uma hora de dívida ativa e aí é possível sua cobrança mediante um procedimento executivo bastante invasivo, bastante ligeiro até, chamado de execução fiscal, tá? Nesta audiência, as partes não podem estar sozinhas. A lei prevê que elas estejam representadas, acompanhadas, melhor, por seus advogados ou defensores públicos. Não representadas, porque representadas só eles estariam lá, não. Ela deve estar acompanhada de um advogado ou acompanhada de um defensor público. Professor, e se eventualmente a parte vai e o advogado não vai? Tem multa? Não. Evidentemente que não. A lei fala que a multa é pela ausência da parte. A parte foi. Mas imagine que as duas partes estão lá. Será que é possível fazer acordo mesmo sem advogado? Me parece que sim. Me parece que a conciliação, ela sempre vai ser possível, né? Eu não exigiria para fazer um acordo fora do processo o advogado. Por que nessa fase inicial eu precisaria exigir? Então, apesar do silêncio legislativo, a lei não fala nada sobre isso, me parece que seria possível sim, que mesmo sem os advogados pudesse ser obtida a conciliação ou eventualmente a mediação. Mas, para efeitos de prova, lembre-se, é obrigatória a participação, o acompanhamento dessa parte com um advogado ou com um defensor público, tá? Parágrafo 10. A parte poderá constituir representante por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Então é possível, professor, que eu dê poderes para alguém estar lá me representando? Sim, mas lembrar que esses poderes aqui, ó, para negociar e transigir, são poderes específicos. Quando você faz uma procuração, dando poderes para um advogado, você tem os poderes gerais de representação,
por exemplo, entrar com uma ação, se defender, ir a uma audiência, fazer pergunta à testemunha, e tem os poderes específicos. E um dos poderes específicos é justamente a transação. Poder fazer, poder realizar o acordo nesse caso aí. Beleza? Ainda, para a gente já fechar aqui o tema. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. O que é reduzida a termo, professor? Reduzida a escrito. Tá? Então eu passo ela para o papel e homologo por sentença. Quando eu homologo por sentença, isso daqui vira um título executivo judicial. Vira um título executivo judicial. Quer dizer o quê? Quer dizer que se o que está no papel não for cumprido, vai poder ser executado em próprio juízo. Então, nesse caso, o juiz vai dar uma sentença. Só que é uma sentença meramente homologatória. Não é o juiz que vai resolver o caso. Quem resolveu foi as partes. Tá? E o juiz vai só homologar, pôr a chancela do Estado ali e dizer, opa, isso tem efeitos jurídicos, se não cumprido, as partes poderão voltar ao judiciário justamente para fazer cumprir a decisão. Agora, professor, uma dúvida que eu tenho. Nessa audiência é para produzir prova? Não. Nessa audiência, o juiz pode participar? Há um posicionamento do Conselho da Justiça Federal por meio de um enunciado que diz que sim, que o juiz pode realizar essa audiência na falta de conciliador ou mediador na área. Tá? Não é o ideal, tá? Não é o ideal, mas está se entendendo que é possível sim. Agora, o juiz não pode usar elementos colhidos nessa audiência como razões do seu convencimento. Imagine que nessa audiência o réu de fato confesse a dívida. Tá? Essa confissão dele não tem valor para fins de confissão. O juiz não vai poder, vamos imaginar que ele confesse a dívida e nessa audiência não se tenha um acordo. Ele diga, olha, realmente eu devo, mas eu não tenho como pagar. Tá? O juiz não pode, lá no final, dizer, olha, o réu confessou lá na audiência de conciliação. Não. Ele precisa usar elementos de prova obtidos em outros momentos. Por quê? Os atos, os elementos obtidos nessa audiência, eles têm repercussão somente para fins conciliatórios ou de mediação. Então, tudo que se faz aqui só pode ser utilizado para conciliar ou para mediar. Não poderá ser utilizado como fundamento para o juiz julgar. É claro que se no futuro, na audiência de instrução e julgamento, o réu vem e de fato confessa a dívida, é um outro problema. É evidentemente que o juiz vai poder usar essa confissão. O que eu estou dizendo é que ele não pode fundamentar a decisão dele com base no elemento de prova colhido exclusivamente nesta audiência aqui. Perfeito? Tranquilo? E para a gente finalizar, a questão do intervalo. Isso aqui foi uma luta da OAB, tá? Isso aqui foi uma luta da Ordem dos Advogados do Brasil. Então é importante você saber, porque você vai fazer um exame de ordem. Então é muito natural que a OAB queira cobrar, queira exigir aquilo que ela entende que é uma prerrogativa interessante, que é um benefício para o quadro, para os seus membros, para os advogados. Olha o que diz o parágrafo 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar um intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Quer dizer o seguinte, não pode o juiz marcar audiência a 1h05, 1h10, 1h15, 1h20, 1h25, 1h30, 1h35, 1h40 e assim por diante. Por quê? Porque naturalmente isso vai fazer com que atrase as audiências. Não vai demorar 5 minutos. Aí aqui começou a 1, atrasa, aqui era para começar a 1h05, começa a 1h15. Aqui era para começar 1h10, vai começar a 1h30. E assim, quando vê, no final do dia, o cara tinha uma audiência marcada para as 4, é 6 horas da tarde e não foi a audiência dele. Tá? Quando a OAB lutou por esse dispositivo, foi justamente para evitar, olha, o seguinte, de 20 e 20, ok, menos que isso não. Então você pode marcar entre 1h20, 1h40, 2 e assim por diante. Pode marcar em intervalos maiores? Claro que pode. Mas no mínimo intervalos de 20 minutos. Justamente para diminuir o número de atrasos. Não que vai acabar com o atraso, até porque, a depender da situação, uma conciliação ou mediação pode demorar muito mais do que 20 minutos. Eu, como advogado, participei de uma mediação numa questão familiar que demorou 2 horas e 45 minutos de audiência. Tá? Mas foi bom, porque conseguiu solucionar
todo aquele caso e até outros futuros casos que poderiam surgir ali, tá? E aí, só para finalizar, algo que não está aqui na lei, mas que é de conhecimento necessário, quando você faz uma conciliação ou mediação nos autos, nada impede que você concilie sobre outros assuntos que não estejam no processo. Tá? Não tem nenhum problema. Então, vamos imaginar que a pessoa está cobrando uma dívida de alguém numa situação extrajudicialmente e num outro processo está sendo réu. Faz-se um acordo aqui e já se perdoa aquela dívida lá sem nenhum problema. Eu posso incluir elementos que não estejam no processo na hora de fazer essa conciliação ou esta mediação aí. Beleza? Então esse é um panorama geral desta audiência de conciliação ou mediação. Que, repito, se não tiver acordo nesta audiência, aí sim, no dia útil seguinte, começa o prazo para o réu se defender. Então cuidado para não cair em pegadinha do tipo, não saindo o acordo na audiência, o réu deverá apresentar a contestação. Não deverá. Ele terá o prazo de 15 dias para apresentar a contestação ainda. Beleza? É isso. Um grande abraço, bons estudos e até mais.